Oi, meus leitores, tudo certinho com vocês? Eu tinha parado um pouco as leituras aqui nessa parte do Harry Potter, mas alguns leitores aqui do canal inscritos pediram para eu voltar a ler Harry Potter. E aí já vão ser 4 livros juntos, mas eu prometo que eu vou dar conta. Então, sem mais delongas, vamos para Harry Potter, voltando. Amo demais. Vou deixar minha tiete um pouquinho de lado. Então, vamos lá. Vamos para Harry Potter, a Câmara Secreta, capítulo 2, o aviso de Dobby. Harry não conseguiu gritar, mas foi por pouco. A criaturinha em sua cama tinha orelhas grandes como as de um morcego e olhos esbugalhados e verdes do tamanho de bolas de tênis. Harry percebeu na mesma hora que era aquilo que andava observando na sebe do jardim aquela manhã. Enquanto se entreolhavam, Harry viu a voz de Duda no hall. "Posso guardar seus casacos, senhor e senhora Mason?" A criatura escorregou da cama e fez uma reverência tão exagerada que seu nariz comprido e fino encostou no tapete. Harry reparou que ela vestia uma coisa parecida com uma fronha velha, com fendas para enfiar as pernas e os braços. Alô? Cumprimentou Harry nervoso. "Harry Potter!" exclamou a criatura com uma voz desganiçada que Harry teve certeza de que seria ouvida no andar de baixo. "Há tanto tempo que Dobby queria conhecê-lo, meu senhor! É uma grande honra!" Obrigado, respondeu Harry, andando encostado à parede para se largar na cadeira da escrivaninha, perto de Edwiges, que dormia em sua gaiola espaçosa. Teve vontade de perguntar: "Que coisa é você?", mas achou que poderia parecer muito mal educado e, em vez disso, perguntou: "Quem é você?" "Dobby, meu senhor, apenas Dobby. Dobby, o elfo doméstico", disse a criatura. É mesmo? Não quero ser grosseiro nem nada, mas a hora não é muito própria para ter um elfo doméstico no meu quarto." Ouviu-se a risada aguda e falsa da tia Petúnia na sala. O elfo baixou a cabeça. "Não que eu não esteja contente em conhecê-lo", acrescentou Harry depressa, "mas tem alguma razão especial para você estar aqui?" "Claro, meu senhor", disse Dobby muito sério. "Dobby veio dizer ao senhor, meu senhor, é difícil, meu senhor. Dobby fica se perguntando por onde começar." "Sente-se", disse Harry gentilmente apontando para a cama. Para o seu horror, o elfo caiu no choro, um choro muito alto. "Sente-se", chorou. Nunca na vida!" Harry pensou ter ouvido as vozes no andar de baixo hesitarem. Me desculpe", sussurrou. "Não quis ofendê-lo nem nada." "Ofender Dobby!" engasgou-se o elfo. Dobby nunca foi convidado a sentar-se por um bruxo como igual. Harry, tentando ao mesmo tempo fazer o elfo se calar e dar a impressão de consolá-lo, levou Dobby de volta à cama, onde o elfo se sentou entre soluços, parecendo uma boneca enorme e muito feia. Por fim, ele conseguiu se controlar e se sentou, os grandes olhos fixos em Harry com uma expressão aquosa de admiração. "Vai ver, você nunca encontrou muitos bruxos decentes", disse Harry para animá-lo. Dobby sacudiu a cabeça, depois, sem aviso, saltou da cama e começou a bater a cabeça furiosamente na janela, gritando: "Dobby mal! Dobby mal!" Não! O que você está fazendo?" Harry sibilou, levantando-se depressa para puxar Dobby de volta para a cama. Edwiges acordara com um pio particularmente alto e batia as asas assustada contra as grades da gaiola. "Dobby teve que se castigar, meu senhor", disse o elfo, que ficara ligeiramente vesgo. "Dobby quase falou mal da própria família, meu senhor." "Sua família?" "A família de bruxos que Dobby serve, meu senhor. Dobby é um elfo doméstico, obrigado a servir a uma casa e uma família para sempre." "E eles sabem que você está aqui?" perguntou Harry curioso. Dobby estremeceu. "Não, meu senhor, não! Dobby terá que se castigar com maior severidade por ter vindo vê-lo, meu senhor. Dobby terá que prender as orelhas na porta do forno por causa disso. Se eles vierem a saber, meu senhor." "Mas eles não vão reparar se você prender as orelhas na porta do forno?" "Dobby duvida muito, meu senhor. Dobby está sempre tendo que se castigar por alguma coisa, meu senhor. Eles nem ligam para Dobby, meu senhor. Às vezes me lembro de cumprir alguns castigos a mais." "Por que você não vai embora? Por que não foge?" "Um elfo doméstico tem que ser libertado, meu senhor. E a família nunca vai libertar Dobby. Dobby vai servir a família até morrer, meu senhor."
Harry ficou olhando. Eu achei que era ruim continuar aqui por mais 4 semanas. Isso faz os Dursley parecerem quase humanos. E ninguém pode ajudá-lo? Eu não posso? Quase imediatamente, Harry desejou não ter falado. Dobby desmanchou-se outra vez em guinchos de gratidão. Por favor, Harry sussurrou nervoso. Por favor, fique quieto. Se os Dursleys ouvirem alguma coisa, se souberem que você está aqui... Harry Potter pergunta se Dobby pode ajudar. Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor, mas de sua bondade Dobby nunca soube. Harry, que estava sentindo o rosto ficar decididamente quente, disse: seja o que for que você ouviu sobre a minha grandeza, é tudo bobagem. Eu não sou sequer o primeiro da minha série em Hogwarts. Hermione sim, ela, mas se calou depressa, porque pensar em Hermione doía. Harry Potter é humilde e modesto, disse Dobby, reverente às órbitas dos olhos brilhando. Harry Potter não falar de sua vitória sobre ele que não deve ser nomeado, Voldemort? Dobby cobriu as orelhas com as mãos e gemeu. Não fale o nome dele, senhor, não fale o nome dele. Desculpe, disse Harry depressa. Sei que muita gente não gosta de falar, meu amigo Ron. E calou-se outra vez. Pensar em Ron também doía. Dobby curvou-se em direção a Harry, seus olhos redondos parecendo fatais. Dobby ouviu falar, comentou com voz rouca, que Harry Potter encontrou o Lorde das Trevas pela segunda vez. Faz pouco tempo que Harry Potter escapou novamente. Harry confirmou com a cabeça e os olhos de Dobby de repente brilharam de lágrimas. Ah, meu senhor! Exclamou, secando o rosto com a ponta da fronha suja que usava. Harry Potter é valente e audacioso, já enfrentou tantos perigos, mas Dobby veio proteger Harry Potter, alertá-lo, mesmo que ele tenha que prender as orelhas à porta do forno depois. Harry Potter não deve voltar a Hogwarts. Fez-se um silêncio, interrompido apenas pelo tinido dos talheres lá embaixo e o reboar distante da voz do tio Walter. O quê? Gaguejou Harry. Mas eu tenho que voltar. O trimestre começa em 1º de setembro. É só o que me anima a viver. Você não sabe o que eu passo aqui. Meu lugar não é aqui. Meu lugar é no seu mundo, em Hogwarts. Não! Guichou Dobby. Harry Potter deve ficar onde está seguro. Ele é grande demais, bom demais para perder. Se Harry Potter voltar para Hogwarts, vai encontrar um perigo mortal. Por quê? Perguntou Harry surpreso. Há uma trama, Harry Potter. Uma trama para fazer coisas terríveis acontecerem na escola de magia e bruxaria de Hogwarts esse ano. Sussurrou Dobby, tomando repentina tremedeira. Dobby sabe disso há meses. Meu senhor, Harry Potter não deve se expor ao perigo. Ele é demasiado importante, meu senhor. Que coisas terríveis? Perguntou Harry na mesma hora. Quem está planejando essas coisas? Dobby fez um barulho engraçado, como se engasgasse e em seguida bateu com a cabeça nas paredes num frenesi. Tá bem, exclamou Harry, agarrando o braço do elfo para fazê-lo parar. Você não pode me dizer, eu compreendo. Mas por que você está me alertando? Um pensamento súbito e desagradável lhe ocorreu. Espera aí. Isso não tem a ver com Desculpe. Com você sabe quem tem? Você só precisa fazer com a cabeça sim ou não, acrescentou ele depressa, quando a cabeça de Dobby voltou a se inclinar de modo preocupante para o lado da parede. Não, ele que não deve ser nomeado, meu senhor. Mas os olhos de Dobby se arregalaram e ele parecia estar tentando dar uma indicação ao garoto. Mas Harry, no entanto, não entendeu nada. Dobby sacudiu a cabeça, os olhos mais arregalados que nunca. Então não consigo pensar quem mais teria uma chance de fazer acontecer coisas terríveis em Hogwarts, disse Harry. Quer dizer, tem o Dumbledore. Você sabe quem é Dumbledore, não sabe? Dobby inclinou a cabeça. Alvo Dumbledore é o maior diretor que Hogwarts já teve. Dobby sabe disso, meu senhor. Dobby ouviu dizer que os poderes de Dumbledore se rivalizam com os de ele, que não deve ser nomeado no auge da sua força. Mas, meu senhor, a voz de Dobby se transformou num sussurro urgente. Há poderes que Dumbledore não... poderes que nenhum bruxo decente... E antes que Harry pudesse impedi-lo, Dobby saltou da cama, agarrou o abajur da escrivaninha de Harry e começou a se golpear na cabeça com grunhidos de furar os tímpanos. Fez-se um silêncio repentino no andar de baixo. 2 segundos depois, Harry, com o coração batendo loucamente, ouviu o tio Walter entrar no corredor falando. Dumbledore deve ter deixado a televisão ligada outra vez, pestinho.
Depressa, depressa, dentro do armário! Sibilou Harry, empurrando Dobby, fechando a porta e se atirando na cama bem na hora em que a maçaneta girou. Que diabo você tá fazendo? Disse tio Walter por entre os dentes cerrados, o rosto horrivelmente próximo de Harry. Você acabou de estragar o fecho da minha piada sobre o golfista japonês. Mais um ruído e você vai desejar nunca ter nascido, moleque. Ele saiu do quarto pisando forte. Trêmulo, Harry deixou Dobby sair do armário. Está vendo como é aqui? Perguntou. Está vendo que eu preciso voltar para Hogwarts? É o único lugar que eu tenho. Eu acho que eu tenho amigos. Amigos que nem escrevem para Harry Potter? Perguntou Dobby manhoso. Acho que eles tiveram... Peraí, disse Harry, amarrando a cara. Como é que você sabe que meus amigos não têm escrito? Dobby arrastou os pés. Harry Potter não deve se zangar com Dobby. Dobby fez isso para ajudar. Você andou interceptando minhas cartas? Dobby tá com ela aqui, meu senhor, respondeu o elfo, saindo de fininho do alcance de Harry. Ele puxou um maço grosso de envelopes de dentro da roupa. Harry conseguiu distinguir a letra caprichosa de Hermione, os garranchos de Rony e até umas garatujas que pareciam ter vindo do guarda-caças de Hogwarts, Hagrid. Dobby piscou ansioso para Harry. Harry Potter não deve se zangar. Dobby tinha esperanças. Se Harry Potter achasse que os amigos tinham esquecido dele, Harry Potter talvez não quisesse voltar à escola, meu senhor. Harry não estava ouvindo. Tentou agarrar as cartas, mas Dobby saltou para longe do seu alcance. Harry Potter as receberá, meu senhor, se der a Dobby a sua palavra de que não vai voltar a Hogwarts. Meu senhor, este é um perigo que o senhor não deve enfrentar. Diga que não vai voltar, meu senhor. Não! Respondeu Harry zangado. Entregue-me as cartas dos meus amigos. Então Harry Potter não deixa Dobby outra escolha, disse o elfo triste. Antes que Harry pudesse se mexer, Dobby se precipitou para a porta do quarto, abriu-a e correu escada abaixo. A boca seca, o estômago revirando, Harry saltou atrás dele, tentando não fazer barulho. Pulou os últimos 6 degraus, caindo como um gato no tapete da entrada, procurando Dobby por todo lado. Da sala de jantar, ele ouviu o tio Walter dizer: Conte a Petúnia aquela história engraçada dos encanadores americanos, Sr. Mason. Ela anda doida para ouvir. Harry correu pelo corredor em direção à cozinha e sentiu seu coração parar. A obra-prima de tia Petúnia, aquele pudim coberto de creme e violetas cristalizadas, estava flutuando junto ao teto. Em cima de um guarda-louça do canto, encontrava-se agachado Dobby. Não! Disse Harry quase sem voz. Por favor, eles vão me matar. Harry Potter deve prometer que não vai voltar à escola. Dobby, por favor. Prometa, meu senhor. Não posso. Dobby lançou-lhe um olhar trágico. Então Dobby vai fazer isso, meu senhor? Pelo bem de Harry Potter. O pudim caiu no chão com um baque de fazer o coração parar. O creme sujou as janelas e as paredes quando o prato se espatifou. Com um estalido que parecia uma chicotada, Dobby desapareceu. Ouviram-se gritos vindos da sala de jantar e tio Walter irrompeu pela cozinha, onde encontrou Harry paralisado de choque, coberto com um pudim de tia Petúnia da cabeça aos pés. A princípio, pareceu que tio Walter ia conseguir explicar a coisa toda. Nosso sobrinho muito perturbado, ver estranhos o perturba, então nós o mantemos no primeiro andar. Ele tangeu os Mason, muito chocados, de volta para a sala de jantar. Prometeu a Harry que ia chicoteá-lo e deixá-lo quase morto quando os Mason fossem embora. Ele entregou um esfregão. Tia Petúnia desencavou um sorvete do congelador e Harry, ainda tremendo, começou a limpar a cozinha com o esfregão. Tio Walter talvez ainda tivesse conseguido fechar o negócio se não fosse pela coruja. Tia Petúnia estava oferecendo uma caixa de bombons de hortelã depois do jantar quando uma enorme coruja mergulhou pela janela da sala de jantar, deixou cair uma carta na cabeça da senhora Mason e tornou a sair. A senhora Mason berrou como uma alma penada e saiu porta fora gritando que havia doidos lá dentro. O senhor Mason se demorou o suficiente para dizer aos Dursley que a sua mulher tinha um medo mortal de pássaros de qualquer tipo e tamanho, e para perguntar se aquilo era ideia de que faziam, de que tudo isso era uma brincadeira de muito mau gosto. Harry ficou na cozinha, segurando o esfregão à procura de apoio, quando o tio Walter avançou para ele, um brilho demoníaco nos seus olhinhos miúdos. Leia isso! Sibilou malignamente, sacudindo a carta que a coruja entregara. Vamos! Leia isso! Harry apanhou a carta. Não continha votos de feliz aniversário.
Prezado Sr. Potter, fomos informados que um feitiço de levitação foi usado esta noite em seu local de residência às 9h12. Como o senhor sabe, bruxos de menor de idade não têm permissão para fazer feitiços fora da escola, e a continuar esta prática, o senhor poderá ser expulso da referida escola. Decreto para restrição racional da prática de bruxaria para menores, 1875, parágrafo C. Gostaria também de relembrar-lhe que qualquer atividade mágica que possa chamar a atenção da comunidade não mágica, trouxa, é uma infração grave, conforme a seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação Internacional dos Bruxos. Boas férias, Mafalda Hoprick. Escritório do Controle do Uso Indevido da Magia, Ministério da Magia. Harry ergueu os olhos da carta e engoliu em seco. Você não nos disse que não tinha permissão de usar magia fora da escola? Disse tio Walter, um brilho demente dançando nos olhos. Esqueceu-se de mencionar? Vai ver, ele escapou. O tio veio avançando para Harry como se fosse um grande bulldog, os dentes arreganhados. Muito bem. Tenho novidades para você, seu moleque. Vou prendê-lo. Você nunca mais vai voltar para aquela escola. Nunca! E se tentar se soltar por mágica, eles é que vão expulsá-lo. Dando risadas como um maníaco, arrastou Harry para o quarto. Tio Walter não faltou com a palavra. Na manhã seguinte, ele pegou um homem para instalar grades na janela de Harry. Ele mesmo instalou a portinhola na porta do quarto para que 3 vezes por dia eles pudessem empurrar pequenas quantidades de comida para dentro. Soltavam Harry de manhã e de noite para usar o banheiro. À exceção disso, ele permanecia preso no quarto dia e noite. 3 dias depois, os Dursley continuavam a não dar sinais de compadecimento. Harry não via nenhuma saída para sua situação. Deitava-se na cama, observando o sol se pôr atrás das grades da janela e se perguntava infeliz o que lhe iria acontecer. De que adiantava se libertar do quarto por meio de mágica se Hogwarts o expulsaria com isso? Contudo, a vida na Rua dos Alfeneiros atingira seu ponto crítico. Agora que os Dursley sabiam que não iam acordar transformados em morcegos comedores de frutas, Harry perdera sua única arma. Dobby talvez o tivesse salvo dos horríveis acontecimentos em Hogwarts, mas do jeito que as coisas caminhavam, ele provavelmente ia morrer de fome. A portinhola bateu e a mão de tia Petúnia surgiu empurrando uma tigela de sopa em lata para dentro do quarto. Harry, cujas as entranhas doíam de tanta fome, saltou da cama e apanhou. A sopa estava gelada, mas ele bebeu metade de um gole só. Depois, atravessou o quarto até a gaiola de Edwiges e empurrou as verduras moles do fundo da tigela para a bandeja vazia da coruja. Ela sacudiu as penas e lhe lançou um olhar profundo com nojo. Não adianta empinar o bico para a comida. Isso é o que temos, disse Harry sério. Ele repôs a tigela vazia ao lado da portinhola e se deitou na cama, sentindo-se mais faminto do que estivera antes da sopa. Supondo que continuasse vivo dali a 4 semanas, o que aconteceria se não se apresentasse em Hogwarts? Mandariam alguém para saber por que ele não voltara? Conseguiriam obrigar os Dursley a soltá-lo? O quarto foi escurecendo. Exausto com a barriga roncando, a cabeça girando com a mesma pergunta irrespondível, Harry mergulhou num sono agitado. Sonhou que estava se exibindo num zoológico com uma etiqueta presa à gaiola que se lia Bruxo menor de idade. As pessoas o observavam por trás das grades, faminto e fraco, deitado numa cama de palha. Ele viu o rosto de Dobby na multidão e gritou pedindo ajuda, mas Dobby respondeu: Harry Potter está seguro aí, meu senhor! E desapareceu. Então, os Dursley apareceram sacudindo as grades da gaiola, rindo-se dele. Parem! Murmurou Harry, enquanto o barulho das grades martelava em sua cabeça dolorida. Me deixem em paz! Parem com isso! Eu estou tentando dormir! Ele abriu os olhos. O luar entrava pelas grades da janela e alguém o espiava pelas grades. Alguém de rosto sardento, cabelos vermelhos e nariz comprido. Ron Weasley se achava do lado de fora da janela de Harry. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. A toca. Ron! Murmurou Harry, deslizando furtivamente até a janela e abrindo-se de modo que pudessem conversar através das grades. Rony, como foi que... O que é? O queixo de Harry caiu quando o impacto do que via atingiu-o por inteiro. Rony estava debruçado na janela traseira de um velho carro turquesa estacionado no ar. Do banco dianteiro sorriam para Harry, Fred e George, os irmãos gêmeos de Ron mais velhos que ele. Tudo bem, Harry? Perguntou George. O que está acontecendo? Perguntou Rony. Por que você não tem respondido minhas cartas? Convidei-o nos visitar umas 12 vezes. Então papai chegou em casa e disse que você tinha recebido uma advertência oficial por usar magia na frente de trouxas. Não fui eu.
E como é que ele soube? Ele trabalha no Ministério da Magia. Você sabe que não temos permissão para usar magia fora da escola. Olha quem fala, respondeu Harry, olhando para o carro que flutuava. Isso aqui não conta, respondeu Ron. É só emprestada do papai. Não fomos nós que o enfeitiçamos, mas fazer mágica na frente desses trouxas com quem você mora... Eu já disse, eu não fiz, mas vai levar muito tempo para contar agora. Olha, será que você pode avisar em Hogwarts? Os deuses me trancaram e não vão me deixar voltar. E, é claro, não posso sair usando magia, porque o Ministério da Magia acha que é a segunda mágica que eu faço em 3 dias. E aí? Ei, para de falar coisas sem sentido, disse Ron. Viemos levá-lo para casa conosco. Mas vocês também não podem me tirar daqui usando magia. Não precisamos, disse Rony, indicando com a cabeça o banco dianteiro do carro e sorrindo. Você esqueceu quem foi que eu trouxe comigo? Amarre isso nas grades, mandou Fred, atirando a ponta de uma corda para Harry. Se os dois acordarem, eu tô morto, comentou Harry enquanto amarrava a corda bem firme em volta da grade e Fred acelerava o carro. Não se preocupe, falou Fred, e dê distância. Harry recuou para as sombras próximas a Edviges, que parecia ter percebido como aquilo era importante, e ficou parada e silenciosa. O carro roncou cada vez mais alto e, de repente, com um ruído de trituração, as grades foram totalmente arrancadas da janela enquanto Fred continuava a subir no ar. Harry correu à janela e viu as grades balançando a pouco mais de 1 metro do chão. Rony, ofegante, guindou-as para dentro do carro. Harry escutava ansioso, mas não vinha o menor ruído do quarto dos Dursley. Depois que as grades foram guardadas no banco traseiro do carro, ao lado de Rony, Fred deu uma marcha ré até chegar o mais próximo possível da janela de Harry. Entre, convidou Rony. Mas todo o meu material de Hogwarts, minha varinha, minha vassoura, onde está? Trancado no armário embaixo da escada e não posso sair deste quarto. Não tem problema, disse George do banco dianteiro do carro. Sai da frente, Harry. Fred e George entraram no quarto de Harry pela janela feito gatos. A pessoa tinha que tirar o chapéu para eles, pensava Harry quando George puxou um grampo do bolso e começou a arrombar a fechadura. Tem muito bruxo que acha que é uma perda de tempo conhecer macetes de trouxas como esse, disse Fred. Mas nós achamos que vale a pena aprender essas habilidades, mesmo que seja por um pouquinho demoradas. A porta fez um tique e se abriu. Então, vamos apanhar o seu malão e você pega o que precisar no seu quarto e passa pro Rony, murmurou George. Cuidado com o último degrau, ele range, murmurou Harry para os gêmeos, que desapareceram no corredor escuro. Harry correu pelo quarto, reunindo seus pertences e passando-os a Rony pela janela. Então, foi ajudar Fred e George a carregar o malão para cima. Harry ouviu o tio Walter tossir. Finalmente, ofegantes, eles chegaram no alto da escada e carregaram o malão do quarto de Harry até a janela aberta. Fred pulou a janela de volta ao carro para puxar o malão com Rony, enquanto Harry e George o empurravam pelo lado de dentro. Pouco a pouco, o malão deslizou pela janela. Tio Walter tossiu outra vez. Mais um pouquinho, afou Fred, que estava puxando o malão para dentro do carro. Mais um bom empurrão! Harry e George jogaram os ombros contra o malão e ele deslizou pela janela para o assento traseiro do carro. Muito bem, vamos, cochichou George. Mas quando Harry subia ao parapeito da janela, ouviu um guincho alto atrás dele, seguido imediatamente pela voz trovejante do tio Walter. Essa coruja desgraçada! Eu esqueci Edviges! Harry precipitou-se de volta para o quarto na hora que a luz do corredor acendeu. Agarrou a gaiola, correu à janela e passou para Rony. E estava subindo de volta na cômoda quando o tio Walter socou a porta destrancada e ela se escancarou. Por uma fração de segundo, o tio Walter parou, emoldurado pelo portal. Em seguida, deixou escapar um urro como de um touro enfurecido e atirou-se contra Harry, prendendo-o pelo tornozelo. Rony, Fred e George agarraram os braços de Harry e o puxaram com toda a força que tinham. Petúnia! Gritou o tio Walter. Ele tá fugindo! Ele tá fugindo! Mas os Weasley deram um puxão gigantesco e a perna de Harry se soltou da garra do tio Walter. E Harry já estava no carro e a batida da porta. Perna à tábua, Fred! Gritou Rony e o carro disparou de repente em direção à lua. Harry não conseguia acreditar. Estava livre, baixou a janela, o ar da noite ricocheteou seus cabelos. E ele virou a cabeça para contemplar os telhados da Rua dos Alfeneiros que desapareciam ao longe. Tio Walter, tia Petúnia e Duda estavam todos debruçados, estupefatos na janela de Harry. Vejo vocês no próximo verão, gritou Harry.
Os Weasley soltaram gargalhadas e Harry se acomodou no banco sorrindo de orelha a orelha. Solte a Edwiges, pediu ele a Ron. Ela pôde voar atrás do carro. Há séculos que não tem uma chance de esticar as asas. George passou o grampo a Ron e por um momento depois, Edwiges voou feliz pela janela e ficou deslizando ao lado do carro como um fantasma. Então, qual é a história, Harry? Perguntou Ron impaciente. O que aconteceu? Harry contou tudo sobre Dobby, o aviso que dera a Harry e o desastre com o pudim de violetas. Fez um silêncio longo e assombroso quando ele terminou. Muito esquisito, disse Fred finalmente. Decididamente suspeito, concordou George. Ele nem quis dizer quem estaria tramando tudo isso? Eu acho que não podia, respondeu Harry. Eu lhe contei todas as vezes que ele estava quase deixando escapar alguma coisa. Começava a bater a cabeça na parede. Harry viu Fred e George se entreolharem. O que vocês acham? Acham que ele estava mentindo para mim? Perguntou Harry. Bom, respondeu Fred. Vamos colocar uma coisa assim. Elfos domésticos têm poder mágicos próprios, mas em geral, eles não podem usá-los sem permissão dos donos. Calculo que o velho Dobby foi mandado para impedir que você voltasse a Hogwarts. Deve ser a ideia que alguém faz de uma brincadeira. Você pode imaginar alguém na escola que tenha raiva de você? Claro, disseram Harry e Rony juntos na mesma hora. Draco Malfoy, explicou Harry. Ele me odeia. Draco Malfoy? Perguntou George virando-se. O filho de Lúcio Malfoy? Deve ser. Não é um nome muito comum, é? Disse Harry. Por quê? Eu já ouvi papai falar dele. Era um grande seguidor de você sabe quem. E quando você sabe quem desapareceu? Acrescentou Fred, esticando-se para olhar para Harry. Lúcio Malfoy voltou dizendo que nunca teve intenção de fazer nada, um monte de bosta. Papai acha que ele fazia parte do círculo íntimo de você sabe quem. Harry já ouvia esses comentários sobre a família Malfoy antes e não se surpreendeu nem um pouco. Draco Malfoy fazia Duda Dursley parecer um menino bom, atencioso e sensível. Eu não sei se os Malfoy têm um elfo doméstico. Bom, seja quem for, os donos dele devem ter uma família de bruxos antiga e rica, disse Fred. Mamãe sempre desejou que a gente tivesse um elfo doméstico para passar a roupa, comentou Jorge. Mas só o que temos é um vampiro velho e incompetente no sótão e gnomes por todo o jardim. Elfos domésticos combinam com grandes casas senhoriais, castelos e lugares do gênero. Você não toparia com uma desse na nossa casa. Harry estava calado a julgar pelo fato de que Draco Malfoy, em geral, tinha do bom e do melhor. A família devia rolar em dinheiro de bruxo e ele podia até imaginar Malfoy pavoneando uma grande casa senhorial. Mandar o criado da família impedir Harry de voltar para Hogwarts também parecia bem o tipo de coisa que Malfoy faria. Ele teria sido tão burro a ponto de levar Dobby a sério? Em todo caso, eu fico contente que a gente tenha vindo buscá-lo. Eu estava ficando realmente preocupado quando você não respondeu minhas cartas. Primeiro eu pensei que tinha sido culpa do Arrow. Quem é Arrow? Nossa coruja, ele é velhíssimo. Não seria a primeira vez que desmaia ao fazer uma entrega. Então tentei pedir ao Hermes emprestado. Quem? A coruja que mamãe e papai compraram para Percy quando ele foi nomeado monitor, explicou Fred no banco da frente. Mas Percy não quis emprestar. Disse que precisava dele. Percy anda se comportando de forma muito estranha esse verão, disse Jorge, franzindo a testa. E tem despachado um bocado de cartas passando um tempão trancado no quarto. Quer dizer, tem limite o número de vezes que a pessoa pode querer dar brilho a um distintivo de monitor. Você está se afastando demais para o oeste, Fred, acrescentou, apontando a bússola no painel do carro. Fred corrigiu o rumo girando o volante. E seu pai sabe que você está dirigindo o carro? Perguntou Harry, já adivinhando a resposta. Ah, não, disse Rony. Ele teve que trabalhar hoje à noite. Com sorte, conseguiremos guardar o carro de volta na garagem antes que mamãe note que saímos com ele. Afinal, o que seu pai faz no Ministério da Magia? Ele trabalha no departamento mais monótono de todos, disse Rony. O controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. O quê? Tratam do feitiço lançado em objetos feitos pelos trouxas, sabe? No caso de acabarem indo para uma loja ou uma casa de trouxas. Como no ano passado, uma velha bruxa morreu e o seu serviço de chá foi vendido numa loja de antiguidades. Uma mulher trouxa comprou o serviço, levou para casa e tentou servir chá aos amigos. Foi um pesadelo. Papai ficou trabalhando depois do expediente durante semanas. Mas o que aconteceu? O bule de chá endoidou e espirrou chá fervendo em todo mundo. O homem foi parar no hospital com as pinças de açúcar presas no nariz. Papai quase ficou louco. Só existe ele e um velho bruxo chamado Perkins no escritório.
e os dois tiveram que usar feitiços para pagar as lembranças e outros tipos de recursos para abafar o caso. Papai é doido por tudo que os trouxas produzem. Nosso barraco de ferramentas é cheio de coisas de trouxas. Ele desmonta um objeto, enfeitiça e torna a montá-lo. Se ele revistasse a nossa casa, teria que se dar ordem de prisão. Mamãe fica danada. Aquela é a estrada principal, disse Jorge, espiando para baixo pelo para-brisa. Estaremos lá em uns 10 minutos. Antes assim, já está clareando. Uma ligeira claridade rosada tornava-se visível na linha do horizonte a leste. Fred fez o carro baixar um pouco e Harry viu uma coxa de retalhos feita de campos de arvoredos. Moramos um pouquinho fora da cidade, disse Jorge. Otherside Catchpole. O carro voador continuava a descer. A auréola escarlate do sol agora brilhava entre as árvores. Pousamos, exclamou Fred, quando um ligeiro solavanco e eles tocaram no chão. Tinham pousado ao lado da garagem desmantelada num pequeno quintal. Harry olhou pela primeira vez para a casa de Ron. Parecia ter sido no passado um grande chiqueiro de pedra, que foram acrescentando cômodos aqui e ali, até ela atingir os andares que era tão torta que parecia ser sustentada por mágica, o que Harry lembrou a si mesmo. Era bem provável. 4 ou 5 chaminés estavam encarrapitadas no alto do teto vermelho, e um letreiro torto enfinado no chão, próximo à entrada lia-se A Toca. Em volta da porta de entrada, encontrava-se uma variedade de botas de borracha e um caldeirão muito enferrujado. Várias galinhas castanhas e gordas ciscavam pelo quintal. Não é muita coisa, disse Rony. É maravilhosa, comentou Harry feliz, pensando na Rua dos Alfeneiros. Eles desembarcaram do carro. Agora vamos subir muito quietinhos, recomendou Fred, e esperar mamãe nos chamar para tomar café da manhã. Eles desembarcaram do carro. Então, Rony, você desce correndo e diz: Mamãe, olha só quem apareceu durante a noite. E ela vai ficar contente de ver o Harry e ninguém vai precisar saber que saímos do carro voando. Certo, concordou Rony. Vamos, Harry, eu durmo no alto. O rosto de Rony ganhou um tom verde esquisito. Seus olhos se fixaram na casa. Os outros 3 se viraram. A senhora Weasley vinha atravessando o quintal, espantando as galinhas, e para uma senhora baixa, gorducha de rosto bondoso, era incrível como estava parecendo um tigre de dente de sabre. Ai! Exclamou Fred. Essa não! Exclamou Jorge. A senhora Weasley parou diante deles, as mãos nos quadris, olhando de uma cara culpada para a outra. Vestia um avental florido com uma varinha saindo pela borda do bolso. Muito bem, disse ela. Bom dia, mãe, disse Jorge, no que ele audivelmente pensou que era uma voz lampeira e cativante. Vocês fazem ideia da preocupação que tive? Perguntou a senhora Weasley num sussurro letal. Desculpe, mamãe, mas sabe, tínhamos que... Os 3 filhos da senhora Weasley eram mais altos do que ela, mas encolheram à medida que a raiva da mãe ia desabando sobre eles. As camas vazias, nenhum bilhete, o carro desaparecido, podia ter batido. Louca de preocupação? Vocês se importam? Nunca em minha vida... Espere até seu pai voltar. Nunca tivemos problemas assim com o Gui, nem com o Carlinhos, nem com o Percy. Percy perfeito, resmungou Fred. Vocês podiam se mirar no exemplo do Percy? Berrou a senhora Weasley, metendo o dedo no peito do Fred. Vocês podiam ter morrido, podiam ter sido vistos, podiam ter feito seu pai perder o emprego. Parecia que o sermão ia durar horas. A senhora Weasley ficou rouca de tanto gritar, até que se virar para Harry, que recuou. Estou muito contente em vê-lo, Harry querido, disse ela. Entre, vamos tomar um café. Deu meia volta e entrou em casa. E Harry, depois de lançar um olhar nervoso a Rony, que acenou com a cabeça animando, acompanhou-a. A cozinha era pequena, um tanto apertada. Havia um centro de mesa de madeira muito escovada e cadeiras. E Harry se sentou na beirada de uma, espiando à sua volta. Nunca estiveram numa casa de bruxos antes. O relógio da parede em frente só tinha um ponteiro e nenhum número. Havia escritas em torno do mostrador coisas assim: hora de fazer o chá, hora de dar comidas às galinhas e você está atrasado. Havia livros arrumados em fileiras triplas sobre o console da lareira. Livros com títulos do gênero Enfeitice o seu próprio queijo, O feitiço no forno e Festas de 1 minuto. Um encantamento. E, a não ser que os ouvidos de Harry enganassem, o velho rádio ao lado da pia acabara de anunciar que o próximo programa era A Hora de Encantos, com a popular cantora bruxa Celestina Warbeck.
A senhora Weasley batia pratos e panelas, preparando o café da manhã um pouco a esmo, lançando olhares feios aos filhos enquanto atirava salsichas na frigideira. De vez em quando resmungava coisas como "não sei o que estavam pensando" e "eu nunca teria acreditado". "Não estou culpando você, querido", ela tranquilizou Harry, servindo 8 ou 9 salsichas no prato dele. "Arthur e eu tivemos preocupados com você também. Ainda na outra noite estávamos falando que iríamos buscá-lo pessoalmente se você não escrevesse a Ron até sexta-feira. Mas, francamente..." Ela agora acrescentava 3 ovos fritos às salsichas. "Atravessar metade do país em um carro ilegal? Vocês podiam ter sido vistos." Ela acenou a varinha displicentemente em direção aos pratos da pia e começaram a se lavar, entrecochando-se de leve ao fundo. "Estava nublado, mamãe!" exclamou Fred. "Você fique de boca fechada enquanto come", ralhou a senhora Weasley. "Estavam matando ele de fome, mamãe", disse George. "E você?", disse a senhora Weasley, mas foi com uma expressão ligeiramente mais branda que ela começou a cortar e passar manteiga no pão para Harry. Naquele momento, surgiu uma distração sob forma de uma figura pequena de cabelos vermelhos que se vestia numa longa camisola e apareceu na cozinha. Deu um gritinho e saiu correndo outra vez. "Gina", disse Ron baixinho para Harry. "Minha irmã, eu tô falando de você o verão inteiro." "É? Ela vai querer seu autógrafo, Harry", disse Fred com um sorriso, mas viu que a mãe olhava e abaixou o rosto para o prato, calando-se. Nada mais foi dito até que os 4 pratos ficaram limpos, o que levou um tempo surpreendentemente breve. "Putz, tô cansado", bocejou Fred, pousando-se finalmente a faca e o garfo. "Acho que vou me deitar." "Não vai não", retrucou a senhora Weasley. "A culpa foi sua se ficou a noite toda acordado. Você vai desgnomizar o jardim para mim. Eles estão ficando completamente rebeldes outra vez." "Ah, mamãe." "E vocês dois?", disse ela olhando feio para Ron e Fred. "Você pode ir se deitar, querido", acrescentou dirigindo-se a Harry. "Você não pediu a eles para voarem naquele carro infernal." Mas Harry, que se sentia completamente acordado, disse depressa: "Eu vou ajudar o Rony. Eu nunca vi fazer uma desgnomização." "É muito gentil da sua parte, querido, mas é trabalho monótono", disse a senhora Weasley. "Agora vamos ver o que o Lockhart tem a dizer sobre o assunto." Ela puxou um livro pesado de cima do console e George gemeu. "Mamãe, nós sabemos como desgnomizar um jardim." Harry espiou a capa do livro da senhora Weasley. Escrita na capa em arabescos dourados, havia as palavras "Guia de Pragas Domésticas de Gilderoy Lockhart." Havia uma grande foto de um bruxo bonitão de cabelos loiros ondulados e olhos azuis muito vivos. Como sempre no mundo dos bruxos, a foto se mexia. O bruxo que Harry supunha que fosse o tal do Gilderoy Lockhart não parava de piscar, muito animado para todos. "Ele é um assombro", disse a mãe. "Conhece bem as pragas domésticas. É um livro maravilhoso." "Mamãe só tem um xodó por ele", disse Fred num sussurro muito audível. "Não seja ridículo, Fred", retorquiu a senhora Weasley com o rosto muito corado. "Ah, está bem. Se vocês acham que sabem mais do que o Lockhart, pode ir fazer o trabalho. Mas tenho pena de vocês se tiver sobrado um único gnomo naquele jardim quando eu sair para inspecioná-los." Dos bocejos e os remungos, os Weasley saíram se arrastando, com Harry em sua cola. O jardim era grande e os olhos de Harry exatamente como o jardim deveria ser. Os Dursley não tinham gostado. Não teriam gostado. Havia muito mato e muita grama e precisava ser aparada. Mas havia árvores frondosas a toda volta nos muros. Plantas que Harry nunca tinha vira saindo de casa do canteiro e um grande tanque de águas verdosas, cheias de sapos. "Os trouxas também têm gnomos de jardim, sabe?" Harry contou a Rony quando cruzavam o gramado. "Sei, já vi aquelas coisas que eles acham que são gnomos", disse Ron com o corpo dobrado e a cabeça enfiada num pé de peônias. "Como papais noéis baixinhos e gordinhos segurando varas de pescar." Ouviram um ruído de alguém se batendo violentamente. O pé de peônia estremeceu e Rony se levantou. "Isto aqui é um gnomo", disse sério. "Tire as mãos de cima de mim! Tire as mãos de cima de mim!" guinchou o gnomo. De certo, não parecia nada com o Papai Noel. Era pequeno e a pele parecia um couro, a cabeça cheia de calombos e careca, igualzinha a uma batata. Rony segurou a distância quando o gnomo chutara com os pezinhos calosos. O garoto o agarrou pelos tornozelos e o virou de cabeça para baixo. "Isto é o que a gente tem que fazer", explicou, e ergueu o gnomo acima da cabeça. "Tire as mãos de mim!"
e começou a rodá-lo em grandes círculos como se fosse lançar um boi. Ao ver a cara de espanto de Harry, Rony acrescentou: "Isso aqui não machuca. Você só precisa deixá-lo bem tonto para não poder encontrar o caminho de volta para as tocas dos gnomos." Ele soltou os tornozelos do gnomo, que voou uns 6 metros para o alto e caiu como um baque surdo no campo, do outro lado da sebe. "Lamentável", exclamou Fred. "Aposto que posso atirar o meu bem mais além do que aquele toco de árvore." Harry aprendeu depressa a não sentir muita pena dos gnomos. Resolveu simplesmente deixar cair por cima da sebe o primeiro que pegou, mas o gnomo, pressentindo a fraqueza, enterrou os dentes afiados como navalhas no seu dedo e Harry teve muito trabalho para sacudi-lo longe até que... "Uau, Harry! Esse deve ter caído uns 15 metros!" O ar não tardou a ficar coalhado de gnomos voadores. "Está vendo? Eles não são muito inteligentes", disse George, agarrando 5 ou 6 gnomos de uma vez. Na hora em que descobrem que está havendo uma desgnomização, aparecem correndo para dar uma espiada. Era de se esperar que já tivessem aprendido a ficar quietos. Logo, os gnomos atirados no campo começaram a se afastar em uma linha descontínua, os ombrinhos curvados. "Eles vão voltar", disse Rony enquanto observava os gnomos desaparecendo na sebe do outro lado do campo. "Eles adotam isso aqui. Papai é muito mole com eles, acho que são engraçados." Naquele instante, a porta de entrada bateu. "Ah, e ele voltou!" disse George. "Papai está em casa." Os garotos atravessaram o corredor do jardim e entraram em casa. O Sr. Weasley estava largado em uma cadeira de cozinha, sem óculos e de olhos fechados. Era um homem magro, começando a ficar careca. Mas o pouco cabelo que tinha era ruivo como os dos 2 filhos. Usava vestes verdes e longas que estavam empoeiradas e amarronzadas da viagem. "Que noite!" murmurou, tateando à procura do bule de chá enquanto todos se sentavam à sua volta. 9 batidas. 9. E o velho Mundungus Fletcher ainda tentou me lançar um feitiço quando eu estava de costas. O Sr. Weasley tomou um longo gole de chá e suspirou. "Encontrou alguma coisa, papai?" perguntou Fred ansioso. "Só encontrei umas chaves para portas que encolhem e uma chaleira que morde", bocejou o Sr. Weasley. "Ouvi as ocorrências feias, mas não foram no meu departamento. Mortraco foi levado para interrogatório sobre umas doninhas muito esquisitas, mas isso foi com a comissão de feitiços experimentais, graças a Deus." "Mas por que alguém é que se dá o trabalho de fazer chaves que encolhe?" perguntou George. "Só para aborrecer os trouxas", suspirou o Sr. Weasley. "Vendem eles uma chave que encolhe até desaparecer, de modo que nunca conseguem encontrá-la quando precisam. É claro que é muito difícil processar alguém porque nenhum trouxa vai admitir que as chaves dele não dá para encolher. Insistem que vivem perdendo-as. Deus os abençoe e eles vão a extremos para fingir que magia não existe, mesmo que esteja no nariz deles. Mas as coisas que o nosso pessoal anda enfeitiçando, você não iria acreditar. Como carros, por exemplo." A Sra. Weasley aparecera empunhando um longo atiçador como uma espada. Os olhos do Sr. Weasley se arregalaram. Ele olhou com cara de culpa para a mulher. Carros? Molly, querida?" Arthur, carros", disse a Sra. Weasley, os olhos faiscando. "Imagine só, um bruxo comprar um carro velho e enferrujado e dizer à mulher que só quer desmontá-lo para ver como funciona, quando na realidade o enfeitiçou para fazê-lo voar." O Sr. Weasley piscou os olhos. "Bom, querida, acho que você vai descobrir que ele estava agindo dentro da lei quando fez isso, mesmo que tivesse agido melhor se tivesse contado a verdade à mulher. Há um furo na lei, você vai descobrir, desde que ele não tivesse intenção de voar no carro, o fato de que o carro poderá voar no Arthur Weasley. Você providenciou para que houvesse um furo nessa lei quando escreveu?" gritou a Sra. Weasley. "Só para você poder continuar a se distrair com aquela lixaria dos trouxas no seu barraco? E para sua informação, Harry chegou hoje de manhã naquele carro que você tinha intenção de fazer voar." "Harry?" exclamou o Sr. Weasley sem entender. "E Harry?" Ele olhou à volta e viu Harry dar um salto. "Meu Deus do céu! É Harry Potter? Muito prazer em conhecê-lo. Rony tem falado tanto em..." "Os seus filhos foram naquele carro até a casa do Harry e voltaram de lá ontem à noite", gritou a Sra. Weasley. "O que é que você me diz disso, hein?" Vocês fizeram isso mesmo?" perguntou o Sr. Weasley ansioso. E o carro voou bem?" Eu quero dizer..." gaguejou enquanto voava faíscas dos olhos da Sra. Weasley. "Que isso foi muito errado, meninos. Foi muito errado mesmo."
Vamos deixar eles discutirem. Rony sussurrou para Harry quando a senhora Weasley inchou como um sapo-boi. Vamos, eu vou lhe mostrar meu quarto. Os dois saíram discretamente da cozinha e seguiram por um corredor estreito até uma escada irregular que subia em zigue-zague pela casa. No terceiro patamar havia uma porta entreaberta. Harry vislumbrou 2 grandes olhos castanhos e vivos que o espiavam antes da porta fechar com um clique. Gina, explicou Rony. Você não sabe como é estranho ela estar tão tímida. Normalmente ela nunca para de falar. Eles subiram mais 2 lances e chegaram a uma porta com tinta descascada e uma pequena placa onde se lia Quarto do Ronald. Harry entrou, a cabeça quase tocando o teto, inclinando, e piscou os olhos. Era como entrar no forno. Quase tudo no quarto do Rony era de um tom violentamente laranja. A coxa da cama, as paredes e até o teto. Então, Harry percebeu que Ron tinha coberto praticamente cada centímetro do papel de parede gasto com pôsteres dos mesmos 7 bruxos e bruxas, todos usando vestes de laranja vivo, segurando vassouras e acenando com animação. O seu time de quadribol? Perguntou Harry. O Chudley Cannons, disse Ron, apontando para a colcha laranja que exibia um brasão com 2 enormes Os pretos e uma bala de canhão em movimento. 9º lugar da divisão. Os livros escolares de feitiçaria que pertenciam a Rony estavam empilhados de qualquer jeito num canto, junto com um monte de histórias em quadrinhos que pareciam conter a mesma tira. As aventuras de Martin Miggs, o trouxa pirado. A varinha de condão de Rony estava em cima de um aquário cheio de ovas de rã, no peitoril da janela, ao lado do seu rato cinzento e gordo, o Perebas, que tirava um cochilo numa nesga de sol. Harry pulou por cima de um baralho de cartas autoembaralhantes que estava no chão e espiou pela janelinha. No campo, lá embaixo, ele viu uma turma de gnomos que voltavam sorrateiros um a um pela cerca dos Weasley. Depois virou-se para olhar Rony, que observava quase nervoso, como se esperasse ouvir sua opinião. É meio pequeno, disse Rony depressa. Nada como aquele quarto que você tinha na casa dos trouxas, e eu estou bem debaixo do vampiro no sótão, sempre batendo nos canos e gemendo. Mas Harry, com um grande sorriso, disse: essa é a melhor casa que eu já visitei. As orelhas de Rony ficaram vermelhas. Fim do capítulo 3. Meus amores, obrigada por vocês estarem comigo até agora. Eu fico muito feliz. Estou voltando aqui à saga do Harry Potter, que eu acho que é a minha inspiração para ter começado a entrar nesse mundo de fantasia. Eu estou muito feliz mesmo. E eu vou dar continuidade às nossas 4 leituras, prometo a vocês que não vou deixar atrasar. Semanalmente a gente vai ter leitura dos 4, vão ter capítulos novos. E eu queria muito agradecer a vocês. A gente está chegando em 200 inscritos, isso é muito bom. E eu queria agradecer a cada um de vocês que está aqui. Vocês estão vendo que eu uso muito a palavra agradecer, porque é isso que eu sinto toda vez que eu termino uma leitura. Eu sou grata por estar podendo fazer isso para vocês. Então, para vocês me ajudarem, por favor, deixem comentários, curtam meus vídeos, indiquem o canal para amigos se vocês gostam do que eu estou fazendo aqui para vocês. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que está aqui. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. E até daqui a pouco na próxima leitura. Beijos!